Da Europa de Rallys teve mais uma prova de coeficiente máximo na Ilha da Madeira. Decorrido no passado fim de semana pelas estradas difíceis de Alcatrão e Empedrado, o Rally Vinho da Madeira já se tornou ponto habitual de passagem dos candidatos ao título europeu. Na 31ª edição, este ano, apesar de haver 120 equipas inscritas, só uma centena saiu do Funchal no início da noite de sexta-feira para a primeira etapa com 8 classificativas. A ausência mais notada foi a equipa Serrato Serra em Lancia. Um dos pontos de interesse desta prova era a participação de Carlos Bica com o seu novo Lancia Delta 16 válvulas. O primeiro troço, Eiras, com 9,1 km, foi ponto marcante na primeira etapa, pois aqui Tabaton começou por esclarecer toda a concorrência ao conquistar desde logo o comando da prova. Tabaton fez menos 14 segundos que o segundo classificado e 15 que o seu maior adversário, Robert Drogmans. O domínio continuou até ao fim da etapa, com Tabaton a vencer todas as classificativas, construindo, segundo após segundo, a sua vitória. À chegada ao Funchal, no fim da primeira etapa, a equipa Tabaton e Mérito comandava a prova com o Lancia Delta integral de 16 válvulas da escuderia Grifone. Drogmans e Houston não arriscaram tudo de início e talvez por essa mesma razão tenham perdido logo na etapa de abertura 45 segundos para o líder. Mas o piloto belga tinha planeado uma prova calma entre os 3 primeiros lugares com o objetivo de arrumar a questão do título. Ao volante do integral 16 válvulas da Jolly Club, Drogmans cumpria sem reservas o seu objetivo. Era segundo classificado no final da primeira etapa. Carlos Bica e Fernando Prata conheciam bem os seus adversários, quer na classificação geral, quer para o campeonato português. Com o objetivo de ser a melhor equipa nacional, a dupla da Duriforte pretendia uma classificação favorável à pontuação para o campeonato. Facto que conseguiram com o novo carro estreado neste rally, chegando ao Funchal no fim da etapa a 1 minuto e 41 de Tabaton, mas já com 2 minutos e 12 de avanço para Joaquim Santos. O holandês John Bosch voltou à Madeira com o BMW M3 preparado em Grupo A. Agora a disputar o europeu, a equipa Bosch-Gorley pretendia o terceiro lugar. No final desta primeira etapa eram quartos a 2 minutos e 1 segundo de Tabaton e com uma diferença de 20 segundos para o terceiro, que era o português Carlos Bica. A Arleti teve vários problemas na escolha de pneus na primeira etapa, sendo essa a principal razão apontada para o seu atraso. Terminou a primeira parte do rally na 5ª posição, a 2,42 do líder e já com 41 segundos de desvantagem para o BMW do holandês Bosch. Mas a grande surpresa para muita gente foi a prova realizada pelo desconhecido italiano Gregis, ao volante de um Lancia. Este piloto, colega de equipa de Arleti, fez uma boa atuação desde o início do rally, terminando a primeira etapa a 3 minutos e 33 do seu compatriota Tabaton. Aqui o vemos ao volante deste Lancia do Grupo A. Joaquim Santos e Miguel Oliveira tinham de fazer uma prova tática em consonância com as posições ocupadas por Carlos Bica e António Coutinho para poderem continuar na liderança do Nacional. Na primeira etapa começaram com problemas de travões do Sierra, juntamente com um ligeiro sobreaquecimento do motor, devido ao calor que se fez sentir durante o fim de semana na Madeira. Santos era sétimo a 3,53 do comandante do rally, isto no final da primeira etapa. Logo atrás, o outro Sierra de Marc Doué, que prometera dar uma vez mais espetáculo. Todavia, Doué teve um mau início de prova devido a problemas agravados do turbo. Depois foi a suspensão que o levou mesmo a penalizar 3 minutos na estrada e a terminar a etapa em oitavo, já a 5 minutos e 10 de Tabaton. Doué não conseguiu tirar o carro do parque fechado para o início da segunda etapa devido a problemas de ignição que ditaram o abandono. Para o piloto da Toyota portuguesa, António Coutinho, a primeira etapa deste rally não foi brilhante, já que devido a um toque do Celica GT4 ficou sem guarda-lamas do lado esquerdo e com problemas de suspensão e direção, eram décimos da geral. Vítor Sá Luís Neves comandava a classificação dos pilotos madeirenses e era 11º da geral. Paulo Oliveira era o principal opositor na classificação dos pilotos locais e comandava o Grupo N, a nível geral. Problemas de alternador começaram a preocupar o piloto do Sierra Vermelho, que terminou a etapa no Funchal em 12º, a 4 segundos de Vítor Sá. Manuel Rolo foi a vítima da primeira etapa ao terminar a participação desta forma no primeiro troço.
Na primeira posição, Tabaton, com 48 minutos e 48 segundos. Drugmans ocupava o segundo lugar a 45 segundos. Na terceira posição, Carlos Bica a 1 minuto e 41. Em quarto, John Bosch a 2 minutos 01. E em quinto, Fábio Arletti a 2 minutos e 42. O grupo N era comandado por Paulo Oliveira a 6 minutos e 20 de Tabaton. Saíram para a segunda etapa 82 concorrentes que tinham pela frente a realização da primeira secção com 7 troços cronometrados e levavam os concorrentes do Funchal até à Ribeira Brava, onde tradicionalmente se neutraliza o rally. Em perspectiva, duas interessantes lutas, pelo oitavo lugar entre Merckstein e António Coutinho e pelo 11º e melhor madeirense com Vítor Sá, Paulo Oliveira e Rui Conceição. Embora sem problemas na cabeça da prova, Tabaton não descansou enquanto não aumentou o seu avanço em relação a Drugmans. Nas 7 classificativas desta primeira secção, o piloto italiano venceu 6 delas, aumentando o seu avanço em 37 segundos, passando a diferença entre o primeiro e segundo classificados a ser de 1 minuto e 22 segundos. Drugmans não se impressionava com o andamento de Tabaton, continuando a sua prova tática. Controlando os tempos de Carlos Bica, Drugmans consegue ainda mais 15 segundos de vantagem para o português. Bica, na contingência dos ataques prometidos por John Bosch, ataca forte e desmoraliza o holandês. Carlos Bica continuava na terceira posição, que o agradava para além de ser o melhor piloto português, agora com já 58 segundos de vantagem para o piloto do BMW e 4 minutos e 78 para o seu compatriota Joaquim Santos. Mesmo ameaçando atacar o terceiro lugar, que pretendia tirar ao campeão português, John Bosch via-se naturalmente impossibilitado de o fazer devido às grandes diferenças entre o Lancia de Bica e o seu BMW. No entanto, consegue afastar-se mais de Arletti, consolidando a quarta posição com 1,9 segundos de vantagem para o italiano do Integrale número 3. Aqui vemos John Bosch, um dos habituais pilotos que vem a este Rally Vinho da Madeira e um dos principais pilotos também no europeu. Assim como o Arletti, um piloto que alinha sempre nestas provas do coeficiente máximo. Este piloto manteve o quinto lugar na secção que ligou o Funchal a Ribeira Brava, estava a 4 minutos e 45 de Fabrício Tabaton. Grégis perdia mais tempo em relação a Arletti, mas por outro lado, em relação a Joaquim Santos, estavam agora separados por 49 segundos. Isto quando à saída da etapa tinha só 20 segundos de vantagem para o piloto do Ford Sierra Negro. Santos tinha agora que se preocupar com António Coutinho devido à posição entre os pilotos candidatos ao título. Nestes primeiros troços da segunda etapa surgiram problemas de travões no Sierra, sendo resolvidos posteriormente. Com o abandono de Doué, Coutinho sobe uma posição, depois passou Merckstein na geral, ascendendo ao 8º lugar, logo no primeiro troço da segunda etapa, consolidando o lugar até à neutralização da Ribeira Brava. Merckstein, com o cadete GSI, vinha a fazer uma excelente prova, mas como é natural, não resistiu aos ataques de Coutinho, passando para o 9º lugar. Fernando Pérez, pela primeira vez a disputar este rally, atacava o primeiro lugar do grupo de produção, que estava na posse de Rui Conceição. Pascal Gabin, que já foi campeão mundial de rallies no grupo N, estava a fazer uma atuação fora do habitual e cheia de problemas, principalmente nos travões, com a quebra de um dos discos. José Camacho era o segundo piloto da Madeira em prova e 12º da classificação geral, a meio da segunda etapa. Bento Amaral, com um andamento muito rápido, comandava o troféu Renault 5 GT Turbo com 1 minuto e 34 de vantagem para José Carlos Macedo. À chegada à Ribeira Brava para a curta neutralização, contente andava Carlos Bica. Ao parque fechado da Ribeira Brava chegaram 64 equipas que voltaram à estrada para a segunda secção da segunda etapa, composta por mais 8 provas especiais de classificação. Tabaton sai outra vez na frente, seguido por Robert Drugmans. Carlos Bica, terceiro classificado, é o melhor piloto português e vai para a estrada de seguida. No final da segunda etapa, Tabaton, que já tinha conseguido ganhar mais 13 segundos a Drugmans, teve problemas no seu Lancia Delta 16 válvulas, queixando-se de falta de potência. No entanto, o italiano continuava descansado no comando, embora preocupado com os problemas mecânicos do seu Lancia.
Drugmans estava contente com o segundo lugar e podia até atacar Tabaton, mas a segunda posição era suficiente para ser virtual campeão da Europa deste ano. Drugmans estava a 1 minuto e 35 do líder no final da etapa, enquanto Carlos Bica começava a queixar-se de problemas na caixa de direção que o fizeram perder muito tempo e permitiram até a perigosa aproximação de Arletty, que estava no quarto lugar. Agora, 41 segundos separavam os dois pilotos interessados pelo terceiro lugar. Joaquim Santos é que estava contente com a quinta posição, depois da desistência de Grégis, que viu saltar uma das rodas do carro, e do acidente de John Bosch, que falamos mais tarde. Merckstein recupera a posição que perdera para Coutinho devido a um furo que vitimou o piloto da equipa Salvador Caetano e que lhe provocou a perda de tempo e um lugar na classificação. 24 segundos separavam estes dois pilotos no final da segunda etapa. Fernando Pérez liderava a produção, embora tivesse uma margem muito pequena, pois só 12 segundos de diferença entre ele e o madeirense Conceição levavam ao rubro a luta pelo grupo N. Rui Conceição pretendia não perder a posição de melhor madeirense, mesmo que, para tal, fosse forçado a ceder no grupo de produção. A fechar o top 10 estava José Camacho, já a 22 minutos e 32 segundos de Fabrício Tabaton. Antes de ter sofrido problemas graves que provocaram o abandono, Vítor Sá foi sempre um piloto muito rápido entre os madeirenses. O problema na bateria e na bomba de gasolina foram fatais. Aqui dentro do Toyota Corolla, com Vítor Sá e ouvindo as notas cantadas por Luís Neves. O caso do dia foi, sem dúvida, o acidente de John Bosch, com o BMW M3 a ficar completamente destruído. Somente a zona do habitáculo ficou intacta. Segundo o piloto, os problemas de travões que o vinham a preocupar foram os causadores de tão aparatoso acidente, sem consequências para os pilotos e para os espectadores que estavam no monte do lado esquerdo. Bosch vinha muito rápido, não conseguiu travar, subiu este monte do lado esquerdo e veio a imobilizar o seu M3 junto ao muro. Felizmente, não caiu para lá. A parte frontal e traseira do BMW M3 estão completamente destruídas, assim como os órgãos mecânicos. No entanto, a parte do habitáculo estava bem defendida pelos órgãos de segurança. Fabrício Tabaton estava preocupado com os problemas de perda de potência do seu motor, pois podiam comprometer esta vitória há tanto estudada. No final da segunda etapa, Tabaton comandava com 3 horas, 1 minuto e 25 segundos. Robert Drugmans era segundo a 1 minuto e 35. Carlos Bica ocupava a terceira posição a 7,21. Fábio Arletty era o quarto a 8,02 e Joaquim Santos era quinto a 11,54. Fernando Pérez liderava a produção a 20 minutos e 18 segundos do líder da prova. 54 equipas alinharam para a terceira e última etapa, sob a bênção da Nossa Senhora da Paz. Bênção que Carlos Bica bem necessitava, mas o diabo também desceu das suas. Bica, completamente exausto devido à falta de direção assistida no seu Lancia, é tratado pelo massagista da Jolly Club, que permitia uma pequena recuperação dos músculos antes de Bica entrar para o troço. Apesar de ter mudado no seu carro desde a central eletrónica até ao turbo, Tabaton só consegue vencer 2 dos 6 troços desta etapa, cedendo 10 segundos a Drugmans. Mesmo assim, o italiano pôde controlar o seu avanço, sem forçar demasiado o seu carro, que continuava a sofrer de falta de potência, com um motor que debita 300 cavalos, a fazer no máximo 240, no limite das rotações. Como a etapa era pequena, Tabaton conseguiu manter a posição de líder até ao pódio. Aqui o vemos, na terceira etapa, a caminhar para a vitória da prova. Drugmans andou bastante bem, vencendo 4 troços, reduzindo a diferença que tinha para Tabaton. Com este resultado, o belga é o virtual campeão da Europa, embora ainda faltem 5 provas do campeonato para este terminar. Foi uma prova inteligente de Drugmans e Houston, o Delta 16 válvulas do Jolly Club. Ainda com um Lancia integral e com motor de 8 válvulas, Arletty passou para o terceiro lugar,
devido aos problemas de Carlos Bica. A terceira etapa foi feita ao ataque e assim Arletti conseguiu um bom resultado final na Ilha da Madeira. Carlos Bica teve nesta etapa uma das partes mais difíceis da sua carreira desportiva, que faz agora 11 épocas como piloto. O quarto lugar conquistado relançou o Campeonato Nacional de Rallys, quando faltam apenas duas provas, o Alto Tâmega e o Algarve, provas bem propícias para o seu novo Lancia Delta de 16 válvulas, um carro que tem um bom comportamento quer em Alcatrão, como aqui na Madeira, quer em terra, como vai ser no Algarve. Joaquim Santos foi quinto da geral e segundo melhor português, mantendo a liderança do Campeonato Nacional. Santos não atacou Bica na última etapa, já que o piloto da Lancia, mesmo com problemas, ainda lhe ganhou mais 11 segundos. Santos defendeu antes a sua posição. Interessava-lhe, sim, chegar ao fim. O azarado da terceira etapa era António Coutinho, que desistiu no último troço da prova. Com esta desistência, Coutinho ficou arredado da luta pelo título português. Com o abandono de Coutinho, Merckstein herdou o sexto lugar da geral a 22 minutos e 5 segundos de Tabaton. Excelente prova esta do piloto holandês com o Opel Kadett GSI. Fernando Pérez ganhou o Grupo N depois de uma interessante luta com o madeirense Rui Conceição. Na última etapa, o piloto do Porto conseguiu ganhar 46 segundos ao seu principal adversário. Um resultado animador para quem faz este rally pela primeira vez e que para o ano vai alinhar no Nacional com um Sierra 4x4 preparado em Grupo N em Inglaterra. Entre a vitória no Grupo N e o lugar de melhor piloto madeirense, Rui Conceição preferiu não arriscar, garantindo a vitória entre os pilotos locais. De qualquer maneira, este piloto impressionou tudo e todos e é um piloto a ter em conta em próximas edições desta prova com carros de Grupo N. Ao volante do Peugeot 205 GTI, José Camacho foi nono da geral e segundo madeirense. Após uma prova regular, teve um justo prémio. José Carlos Macedo venceu o troféu Renault e foi 10º da geral e 3º do Grupo N. No entanto, a geral, Bento Amaral, que desistiu na Madeira, já venceu a Copa Renault. A segunda vitória de Tabaton no Rally Vinho da Madeira. Trugman estava bem contente com o resultado e festejou desta maneira. Agora era virtual campeão da Europa. Normalmente seremos campeões europeus porque temos pontos suficientes. Só há uma hipótese para Tabaton. Terá que ganhar mais 5 provas do europeu de coeficiente 20. Aí é ele o campeão. Penso que será impossível para ele. O que pensa do rally? É um rally muito bonito, com um tempo ótimo, um pouco quente. Penso que foi igual para todos. Um rally muito bom, boas classificativas. Penso que é um dos mais bonitos rallies do Campeonato da Europa. Fernando Pérez foi o vencedor entre os carros de grupo de produção. Terminaram esta edição do Rally Vinho da Madeira 49% das equipas que alinharam.